Jesus quis alcançar o mundo inteiro com esses 12 homens e por isso teve no grupo tipos diferentes de personalidade. E nós nos enriquecemos muito quando os conhecemos melhor. Será que você sabe dizer os nomes deles? É fácil de memorizar. Os 4 primeiros são 2 pares de irmãos, Pedro e André, e depois Tiago e João, que trabalhavam juntos. Felipe e Bartolomeu são sempre citados juntos, assim como Mateus e Tomé. Havia alguma coisa que os unia, talvez o tipo de trabalho. Felipe lidava com cavalos, o que significa que ele trabalhava com transporte. Talvez hoje ele fosse um vendedor de carros. Comparando a lista dos apóstolos, concluímos que Bartolomeu era Natanael. Aparentemente, Natanael foi o único homem já consagrado antes de conhecer Jesus. Você está lembrado que quando Jesus o viu, declarou: "Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" E Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar." Quando Jesus falou sobre isso com Natanael, ele respondeu: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." As palavras de Jesus foram uma prova que Natanael precisava, porque só ele sabia sobre a chamada comunhão da figueira. Natanael tinha aquele lugar secreto onde tinha uma comunhão profunda com Deus. Você já teve uma comunhão da figueira? Você tem um lugar onde se encontra com Deus? Tomé era outro tipo de pessoa, intelectual e questionador. Hoje, quando alguém duvida das coisas, dizemos que essa pessoa é como Tomé. Provavelmente ele era o filósofo do grupo dos 12, porque ele sempre fazia muitas perguntas. Mas não o subestime por isso. Ele foi um apóstolo muito comprometido. Numa ocasião, quando ele estava de olho para ver se Jesus voltaria para Jerusalém, e os fariseus querendo matar Jesus, Tomé disse que morreria com Jesus. Enquanto os outros apóstolos estavam prontos para correr e se safar, Tomé estava pronto para morrer com Jesus. Mateus era cobrador de impostos, um publicano. Ele coletava os impostos dos seus compatriotas judeus para entregar a Roma, o que o equiparava a um traidor que trabalhava para Roma, que tinha se vendido para o terrível conquistador. Você observa que os evangelhos mencionam sempre 2 palavras juntas: pecadores e publicanos. Isso não quer dizer que os publicanos não eram pecadores, mas que eram classificados na mesma classe de pessoas pelos judeus. Os judeus odiavam os publicanos. Não é interessante que Jesus tenha escolhido um publicano para ser um dos 12? Vou dar mais uma mãozinha para a memorização dos nomes de todos os apóstolos. Os últimos 4 nomes da lista são nomes repetidos na lista de apóstolos. Havia, por exemplo, outro Simão. O nome de Pedro era Simão. Esse outro Simão era chamado de Simão o Zelote. Isso significa que ele era o oposto de um publicano como Mateus. Esse Simão era patriótico. Pertencia aos zelotes que acreditavam na continuação da resistência contra Roma. Eu sempre me pergunto sobre o que Simão o Zelote e Mateus conversavam enquanto andavam com Jesus pelas ruas empoeiradas da Terra Santa. Será que eles se falavam? Eles não aparecem juntos na lista dos apóstolos. Imagine o drama quando Jesus mandou Mateus, o publicano, e Simão, o Zelote, lavarem os pés um do outro e amarem um ao outro. Havia outro Tiago na lista dos 12, Tiago, filho de Alfeu, citado em Marcos 15, versículo 40, como o mais jovem. Às vezes as pessoas mais jovens se sentem inferiorizadas no meio de um grupo de pessoas mais maduras. Fique feliz em ver um jovem entre os apóstolos. Havia também 2 homens que se chamavam Judas. Havia Judas, o irmão de Tiago, e, é claro, Judas Iscariotes. É importante observar como foi que Jesus os comissionou. Jesus lhes entregou uma missão muito grande. No Evangelho de Mateus, Jesus dá as suas ordens aos apóstolos. Primeiro eles deveriam buscar o povo judeu. Mais tarde, Jesus faz o grande comissionamento no final do livro de Mateus e os chama para ir a todas as nações e a toda criatura.